Hey, bem-vindos ao Talante. E hoje vamos fazer um negócio diferente. Vamos fazer um vídeo, não é de react, mas eu quero falar sobre um documentário que me perturbou muito. Fiquei indignado com esse documentário porque ele... Bom, é melhor vocês ver por vocês mesmos. Eu vou postar alguns trechos aqui que me deixaram... Vou deixar alguns trechos aqui desse documentário e eu vou falar porque é um absurdo. Nous sommes en train de mourir de maladies évitables. De mourir. O próprio documentário já começa se contradizendo totalmente, porque já na primeira frase ele fala que as pessoas estão morrendo de uma doença evitável. Evitável! Preste atenção nessa mulher de rosa. Vamos acompanhar ela durante o documentário. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais entièrement responsable de mon poids. Je culpabilisais en permanence. Je me sentais nulle. Une ratée. J'avais l'impression que je valais moins que les autres. Et il m'a fallu du temps pour remettre en question ces certitudes et me demander « Es-tu vraiment une ratée ?» Et la réponse est non. Non, je ne suis pas nulle. Mais ça m'a pris du temps pour en arriver là. Do que fala esse documentário? Ele fala sobre a obesidade no mundo e a proposta dele é falar que a culpa não é do indivíduo que está obeso, a culpa é da sociedade, que a sociedade deixa a pessoa obesa. Então, basicamente, são as indústrias e o governo que está deficiente que deixa as pessoas obesas. Basicamente, esse é o principal argumento do filme. A culpa não é do indivíduo, e sim das empresas e do governo. Et si l'obésité n'était pas un échec individuel, mais un échec collectif? On nous dit qu'on a le choix. Mais l'avons-nous vraiment? Pour moi, la stigmatisation la plus difficile à supporter, c'est l'idée qu'on manque de volonté. Que les personnes obèses n'ont aucune volonté, sinon elles ne seraient pas en surpoids. Parce qu'on nous répète tout le temps, si vous voulez maigrir, faites du sport, suivez un régime. Et si vous faites ça, vous y arriverez. Mas o pior para mim é que as pessoas desse documentário, eles identificam o problema, eles sabem quem é o culpado, eles sabem o que tem que fazer e não fazem nada para melhorar. Vou mostrar aqui, vocês vão pirar. Wake up, America! We're back! Are you guys ready to listen, or you want to get fatter and sicker? For 7 seasons, Biggest Loser has been bringing you new heroes. Mais les clichés ont la vie dure, comme le montre ce très populaire show télévisé américain. The Biggest Loser, c'est la glorification de la volonté individuelle. These people are not like you. They are you! No more hiding. No more pretending. If they can do it, so can you. 7 months ago... 16 participants sont enrôlés pendant 6 mois dans un programme féroce de perte de poids. C'est exactement le conseil qu'on a donné aux gens. Mangez moins et bougez plus. Cette émission montre des transformations incroyables. Les candidats suivent un régime pauvre en calories, ils font plein d'exercices et maigrissent beaucoup, ils perdent beaucoup de graisse et on les rend pleine forme. O pior desse vídeo é que eles mostram que o único jeito que funciona de verdade, que é a reeducação alimentar e o exercício físico, eles estão demonizando isso, eles falam como se não funcionasse, não adiantasse de nada. Symptôme de l'épidémie globale, le show a été adapté dans une trentaine de pays dans le monde. L'industrie s'est focalisée sur l'histoire des calories consommées et des calories dépensées. Vous pouvez boire ce que vous voulez, il suffit de faire un jogging pour brûler les calories. Nous savons que ce n'est pas la réalité. Notre poids serait un équilibre entre calories avalées et calories dépensées.
La théorie semble logique. Le seul problème, c'est qu'elle est fausse. L'exercice physique joue en effet un rôle mineur dans le contrôle du poids. Il faudrait courir 1 heure pour éliminer un hamburger et 2h15 pour une pizza. O primeiro exemplo que eles te dão é comparar o número de calorias queimadas com a corrida. Ah, para você queimar um hambúrguer precisa de 1 hora, para queimar uma pizza precisa de 2 horas e 15 minutos. Porra, mas você já viu alguém que emagrece apenas correndo? Onde esse pessoal tá vivendo? Les héros du Biggest Loser l'ont appris à leurs dépens. Les participants de la saison 8 ont été suivis par un chercheur de l'Institut national de santé américain. 6 ans après leur spectaculaire perte de poids, 13 des 14 participants avaient repris la quasi-totalité des kilos perdus. O segundo exemplo que eles dão é de um show de TV onde tem 16 participantes lá que vão para emagrecer, tá? Eles pegam um regime feroz e o próprio especialista vai lá e fala: olha, eles fizeram um regime, eles fizeram exercício físico e emagreceram, olha só, funcionou. O argumento deles que o show lá que não funcionou. Por quê? Essas pessoas saíram do show 6 meses depois de ter esse emagrecimento, terapia de choque, saíram e 6 anos depois essas pessoas voltaram ao ponto inicial, ou seja, reganharam, retomaram todo o peso delas. Basicamente é o que um pesquisador do Instituto de Saúde Americana relatou isso. Mas por que isso ocorre? É simples. Geralmente a pessoa que é obesa, sedentária, que não tem esse hábito de comer de forma saudável e fazer exercício, ela seguiu um programa de emagrecimento que funcionou, geralmente ela chega no resultado e fala: ah, pronto, agora eu vou ficar magro para sempre. Não é assim que funciona. Você tem que fazer o trabalho de manutenção, ou senão não vai adiantar de nada. Bom, agora vamos voltar para essa mulher de rosa, para ver o que ela acha de tudo isso. Cette étude m'enlève un peu de culpabilité et aussi de la honte. Honte de ne pas arriver à contrôler mon poids comme ça, d'un simple claquement de doigts. Les gens disent « Tu n'as qu'à arrêter de manger et ça ira mieux ». Mais ce n'est pas si simple. Ça a été fondamental pour moi de comprendre ça. J'ai pris conscience que ce n'était pas totalement de ma faute. Et ça, c'est puissant. Essa mulher é uma cara de pau. Ela basicamente se contentou com o fracasso dos outros para justificar o fracasso dela. Olha só que nível. E ela fala: ó, viu, ó, não é culpa minha. Os outros conseguiram, mas depois voltaram tudo de novo, então não tem que me culpar. Começa a loucura de verdade. Tem famílias que sofrem pela obesidade e perderam parentes, próximos e tudo mais. E no documentário a gente viu jovens que se mobilizaram contra isso. Mas de qual forma? Você acha que eles fizeram o quê? Começaram a fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, começaram a seguir um programa de exercícios físicos? Ou eles começaram a cantar? Bom, já que esse documentário não tem nenhuma lógica, é lógico que eles começaram a cantar para militar contra as indústrias como Coca-Cola, Burger King e tudo mais. Le cri d'une jeune fille va signer le début d'une révolte. We eat like we still slaves. Yesterday I decided to write down some ingredients in my day-to-day diet. First, there was a million things I could not pronounce, and then there was sugar, flour, sugar, hydrogenated oils, high fructose corn syrup, whey powder, high fructose corn syrup, sugar, dye yellow 40, dye red 52, dye. While Susie dying from a heart attack at 51, it's like cousin Kiara shooting insulin at her precious 9-year-old arm. It's like Uncle Jimmy having an amputated foot. It's like
Brother Christopher having juvenile diabetes at 5, it's like, damn. It's like suicide. Tem esse primeiro poema aqui que a guria escreveu, que fala que a obesidade é igual ao suicídio. Sabe qual que é o ponto? Sabe qual que é o pior? É que o suicídio e a obesidade são coisas evitáveis. Objectif, éveiller les consciences pour déjouer les pièges tendus par l'industrie. Réaliser qu'on leur mentait les a poussés à devenir des acteurs du changement. C'est ce qui a transformé leurs poèmes. Les œuvres d'art sont devenues des armes. The routine was to wake up hungry, walk to the bus stop, past McDonald's, the liquor stores, past Popeyes, past the first Burger King, catch the 38 to the second Burger King, order my favorite round hash browns and watch the young brown bodies drool. And I don't know if we loved Burger King or just love not being hungry anymore. Simplesmente você cantar contra o Burger King e contra o McDonald's, a Coca-Cola, não vai te fazer emagrecer. Essa é a verdade. Aí vocês acham que agora esse foi o fundo do poço, né? Não, tem pior. Tem as pessoas que se aproveitam disso para ganhar dinheiro em cima. Você acredita? Não acredita? Então, olha esse pastor aqui. O cara, basicamente, ele ia nos enterros, ele ia enterrar as pessoas que morreram devido ao seu modo de vida. Então, ele já explica aí. O modo de vida do cara matou o cara. Porra! Falar o quê? Olha essa frase. Qu'on aille à l'enterrement d'une personne morte d'une maladie liée à son mode de vie. Nous allons au cimetière et l'enterrons. Avec les membres de la famille, nous nous réunissons pour le dîner après la cérémonie. Et perpétuons le cycle des mauvaises habitudes alimentaires qui ont entraîné la mort de ce membre de la famille. O que o pastor fez? Ele processou a Coca-Cola para ganhar dinheiro. Place sur le terrain judiciaire. Delman Coates ose attaquer Coca-Cola devant les tribunaux. E ele teve a cara de pau que ele falou, não estou fazendo isso pelo dinheiro, estou fazendo isso porque pessoas estão morrendo. E para quem vai o dinheiro da ação que ele vai ganhar? Hein? Para quem? Para ele, no bolso dele. Olha só que loucura. On s'est rendu compte que Coca-Cola, en fait, avait dépensé 90 millions de dollars pour financer des partenariats avec des associations sportives, médicales, et plus de 20 millions de dollars avec des experts en direct. Oh mon Dieu, toutes ces boissons sucrées, tous ces fast-foods qui causeraient autant de problèmes de santé. Regardez un peu. Le New York Times a révélé que Steve Blair a reçu plus de 3,5 millions de dollars de Coca-Cola pour financer ses recherches entre 2008 et 2015. Vamos falar sério aqui. Tudo bem, a Coca-Cola, segundo essa jornalista investigativa do Le Monde, falou que pagou 80 milhões de dólares para financiar estudos que provam que a obesidade e a Coca-Cola não tem nenhuma relação, tá? Esse é o primeiro ponto. Pagou um especialista 3,5 milhões, um especialista falar com o público que aquilo, que a Coca e o McDonald's e tudo isso não faz mal à saúde. Temos esse ponto. E eles pagaram mais 20 milhões para outros especialistas falar a mesma coisa. Então, isso existe, isso aí é normal. Quem está no mundo do científico lá sabe que muita gente não tem grana e quando chega um cara grande lá financiando os teus estudos, você meio que aceita porque realmente não tem muita grana, que é difícil conseguir recursos e tudo mais. E aí, que está assistindo esse vídeo, você tem um cérebro e você sabe, se tiver lá 2 neurônios lá dentro, você já vai saber que
tomar Coca-Cola e comer McDonald's, comer pizza, vai te fazer engordar. Você não precisa ser um especialista em emagrecimento, um cara que fez Harvard para saber isso, para saber o óbvio. Agora vem o pior. Não basta o pastor ir lá e se aproveitar da miséria dos outros, da desgraça dos outros, para fazer se enriquecer, falando que vai proteger os outros, que não vai proteger porra nenhuma, ele só vai fazer um processo contra a Coca-Cola e vai embolsar o dinheiro no bolso dele. Vem o pior, vem o político safado. Para proteger a população, vamos aumentar os impostos nos refrigerantes. Donc, dans cette salle du Conseil, on a entendu les témoignages de médecins, d'infirmières et de chercheurs qui nous ont parlé des effets du sucre sur l'organisme. Et c'est grâce à ce débat permanent, depuis plusieurs années, que nous avons eu l'idée de taxer les boissons sucrées. Até porque o governo já faz isso com as bebidas alcoólicas e funciona muito bem. Até proibiu a droga, mas ninguém consome droga hoje na sociedade. Isso aí, porra, o governo lá assumiu a responsabilidade. Aumentou, deixou o refri mais caro e adivinha o quê? Não resolveu o problema. E o pior é depois a deputada vendo que não resolveu nada e ela chora ainda. Isso que é o pior. Olha aí. Ce que nous avons tous en commun, c'est de mourir de maladies évitables. D'en mourir. And no. That was just really hard to accept. Et ça a été très dur à accepter. And it seemed like Et visiblement, people didn't care. les gens s'en fichaient. The industry didn't care. L'industrie s'en fichait. Target. Agora vamos voltar para dos poemas das crianças. Ariel stops. She takes a sip. She's already drank 1,460 Pepsis in her lifetime. She's 5. Olha só a mentalidade dos pais dessa menina de 5 anos. Já deram mais de 1.460 Pepsi para criança de 5 anos. Dá quase uma Pepsi por dia, cara. A menina já nasceu. Primeiro dia dela já tomou Pepsi, praticamente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que esses pais estão fazendo? Você acha que esse fenômeno aí é só nos Estados Unidos? Não, é no mundo inteiro, cara. Na Alemanha, eu achei absurdo também. A ministra falando, na Alemanha a gente tem tudo do bom e do melhor, tudo mais. Bon, allez. C'est difficile de comprendre qu'une nation aussi développée, pionnière dans de nombreux domaines, et dotée d'un système de santé particulièrement évolué, soit aussi arriérée en matière de prévention. Cela s'explique par le fait que les lobbies économiques sont extrêmement puissants en Allemagne. Então a ministra alemã não consegue entender que a culpa dela pela obesidade na Alemanha não é as pessoas que não querem começar a fazer exercício, que é um povo sedentário, porque na Alemanha é fácil, pô. Na Alemanha, porra, é um país de primeiro mundo, se você quiser, você trabalha sem sair de casa. Não, isso aí não é o problema é os lobbies da indústria do agroalimentícia que estão fazendo a população engordar. Bom, até agora eu estou chutando cachorro morto praticamente, né? Mas esse negócio aí do combate da obesidade é sério, é bem sério. Vamos ver no México. Então no México existe um cara lá, um tal de Simon, que é um cara que fez aprovar uma lei que taxasse o refrigerante. E realmente, no México, em países mais pobres, como da América Latina, como Brasil, como Brasil, Chile e México ali, são países que sofrem esse tipo de lobby muito severamente, beleza? Até que a gente vê a história desse deputado aí. Nous avons commencé à recevoir des messages. Ces messages m'ont d'abord déconcerté, puis j'ai compris que c'était des menaces. Simon, ta fille vient d'avoir un accident, c'est très grave, viens vite, elle a été transportée ici.
C'était des gens qui en savaient beaucoup sur ma famille. C'était terrible. Olha o tipo de ameaça que esse cara recebeu por aprovar essa lei. Então é um negócio sério. Simon, espèce d'abruti, pendant que tu travailles, je couche avec ta femme. Voici la photo. Agora esse cara do Chile aí, ele é radical, cara. Mas só escute essa frase e vê se você não acha um pouco absurdo. Dans ma famille, mon père était médecin. Il était pédiatre. Et quand j'étais petit, mes parents me donnaient ces céréales. Elles contenaient 40% de sucre et 600 mg de sel. Aujourd'hui, je pourrais reprocher à mes parents de m'avoir donné des cochonneries à manger. Mais ils n'étaient pas responsables. Ils n'avaient aucun moyen de savoir. O cara é médico. Como que ele não tinha nenhum meio de saber? É claro, tem leis que vêm para bem. Pô, essa lei aí que a marca tem que ser transparente com o consumidor para indicar o que ele está consumindo, se é fibra, se é gordura, se é açúcar. É muito bom, é uma lei boa. É uma lei até que não deveria nem ser lei, na verdade. Tinha que ser um negócio que era transparência com o consumidor final. Mas agora comparar o Tony, o tigre com o pedófilo, eu acho meio exagerado da parte do ministro. Tony le tigre était obligé de se comporter comme une sorte de pédophile pour tromper les enfants. On l'a libéré. E é claro, com a aprovação dessas leis, agora o Chile é um lugar muito melhor. Bom, esse vídeo está ficando muito longo, tá? Para concluir, nós vimos aqui que a indústria agroalimentar não vai mudar. A Coca-Cola não vai parar de vender seus produtos. Os governos só vão taxar e vão enriquecer o próprio bolso. Os bons samaritanos, como esse pastor aí que vai processar a Coca-Cola em defesa do obeso, é balela. Então quem que pode mudar você? Quem pode tirar a pessoa da obesidade? É apenas a pessoa. É apenas a pessoa, não é alguém que vai lá. Elas podem ajudar, claro, pô. Quem pode ajudar essas pessoas de verdade? Um psicólogo, um bom psicólogo, um nutricionista e um educador físico. São essas três pessoas que podem ajudar essas pessoas que sofrem com a obesidade. Só esses três tipos de pessoas podem usar. E não é o político, não é o pastor, não é ninguém. Não é ninguém. É só esses três tipos de pessoas. E claro, o médico pode te ajudar. E também às vezes o fisioterapeuta lá, mas convenhamos, se você não tiver nenhuma restrição, não precisa. Então essas quatro pessoas vão te ajudar. O médico, professor de educação física, a nutricionista e a psicóloga. Beleza? No próximo vídeo vamos ver como se emagrece na China. Hein. T'as perdu combien? 7 kilos? 8 kilos. 8? Ah bah c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait espéré. Tu te sens comment? Ça va un peu mieux. Et tes jambes, t'as encore mal? J'ai du mal à bouger. Là, on prépare le traitement. On l'installe, et puis ensuite on va l'allumer. Vous allez mettre le feu? Oui, c'est une technique traditionnelle avec du feu. Lá na China não brincam com isso não, hein? Até a próxima.